Deixa eu ver nessa noite aqui, quantos estão com a sua Bíblia, seja ela impressa ou a Bíblia digital. É muito bonito ver essa imagem realmente, né, dos irmãos com suas Bíblias. Glória a Deus. E aí, antigamente a gente falava o seguinte, olha, se você não tem uma Bíblia, né, compre uma, né, irmão Manuel? Compre uma ou sente-se perto de um crente enquanto não compra. Mas hoje, eu acredito aqui que quase 100% dos que estão presentes no templo têm um smartphone, né? E eu tenho dito, se o seu smartphone não tem pelo menos uma versão da Bíblia, então você deve fazer uma doação dele, porque ele será mais útil sendo doado. Precisa ter uma Bíblia, né? E eu tenho recomendado a Bíblia JFA, né? Porque ela funciona também de forma offline. Você não precisa ter internet para acessar o conteúdo, além dela disponibilizar praticamente todas as versões da Bíblia disponíveis que nós temos em nosso país. Então, glória a Deus porque você está com sua Bíblia nessa noite. Façamos bom uso dela, em nome do Senhor Jesus. A palavra que Deus colocou em nosso coração e nos despertou para compartilhar com toda a igreja dele, presente aqui, com todos que nos assistem também, tem esse tema. Pode colocar para nós. Eu queria que todos que estão aqui, né, se puderem recitar juntamente comigo em uma só voz. Então, o nosso tema, vamos lá? 1, 2, 3, já. Relembrando. É isso que nós iremos fazer nessa noite. Relembrar. Relembrar. Relembrar as palavras do Senhor Jesus. Existem muitas coisas que nós ouvimos e deveríamos esquecer completamente delas. Creio que cada um de nós já passamos por situações, experiências, em que nós ouvimos palavras e que elas nos causaram tanto mal, que nós queríamos, se fosse possível, esquecer para sempre. Mas parece que as coisas que nos causam danos, as palavras que nos fizeram mal, são mais difíceis de esquecer do que aquelas que nos fizeram bem. Isso é muito triste, isso é lamentável, isso é muito ruim. Porque, ao mesmo tempo que existem palavras que nós deveríamos esquecer completamente delas, existem aquelas que um dia também ouvimos e jamais deveríamos esquecê-las. Então, existem aquelas que nós deveríamos esquecer completamente, mas existem aquelas que jamais deveríamos esquecer. No Salmos 119, o salmista nos dá uma grande lição ao declarar por 6 vezes algo que ele não esquecia, independentemente das circunstâncias. Por 6 vezes, ele abre a sua boca e declara que havia algo em sua vida que ele não esquecia. Ainda que estivesse
fazendo sol ou chovendo, ainda que os dias fossem bons ou maus, ainda que ele estivesse com saúde ou enfermo, ainda que ele estivesse alegre ou triste, ainda que ele estivesse na fartura ou na escassez, independentemente de qual fosse a circunstância que ele estivesse vivendo, ele declarou por 6 vezes: existe algo que eu não esqueço. Existe algo que nada poderá me fazer esquecer. O que seria? O que seria? Então eu vou citar para você agora quais foram as declarações que ele fez. Essas declarações, elas estão no Salmo 119. Por 6 vezes ele fez. No verso 61 ele diz: laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. No verso 83, ele faz a segunda declaração: já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. A terceira declaração ele faz no verso 109: a minha vida está sempre em perigo, no entanto, não me esqueço da tua lei. A quarta declaração ele faz no verso 141: sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. A quinta declaração ele faz no verso 153: olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. E a sexta declaração ele faz no verso 176: assim ele diz: ando errante como ovelha perdida. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Independentemente das circunstâncias, do que ele não se esquece? Do que ele não se esquece? De forma simplificada para todos nós, ele não se esquece da palavra do Senhor. Por 6 vezes, independentemente das circunstâncias, ele afirma: eu não me esqueço, 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 eu não me esqueço. Eu não me esqueço das tuas palavras. Meus amados, e quanto a mim, e quanto a você, e quanto a todos nós, será que estamos lembrando em nosso dia a dia das palavras do Senhor? Diante das inúmeras circunstâncias que você, que eu, que todos nós enfrentamos, passamos, será que nós podemos declarar pelo menos uma vez, ainda que não 6, como fez o salmista, mas pelo menos uma vez: eu não me esqueço das tuas palavras?
Eu me lembro dela todos os dias. Escute. Será que a razão de muitos de nós nos desesperarmos ou vivermos em pânico, dominados pelo medo diante das circunstâncias, não se dá pelo fato de termos nos esquecido das palavras do Senhor? Sentirmos medo é algo que faz parte dessa vida. Passarmos por alguma crise é algo que estamos sujeitos também nesta vida. Mas não é bíblico, não está de acordo com a Bíblia, um crente, um cristão, viver desesperado, ou se desesperar diante das circunstâncias que têm acontecido nesse mundo. Isso não é bíblico. Não é bíblico um crente, um cristão, viver em pânico. Mal uma folha possa cair, e então ele já está em pânico, e coloca todo mundo em sua volta também em pânico. Não é bíblico, não está de acordo com a Bíblia, um crente, um cristão, ser dominado pelo medo diante das circunstâncias. Sentir medo, como eu disse, cada um de nós estamos sujeitos e sentimos. Agora, sermos dominados por ele, não é bíblico. Será então que esta não era a razão em que muitos assim estão vivendo? Pelo fato de terem se esquecido das palavras do Senhor? O que você acha disso? Isso tem sentido? Isso tem fundamento? Eu quero relembrar com você agora as palavras que o Senhor Jesus disse há 2000 anos atrás aos seus discípulos. As palavras que ele disse aos seus seguidores há 2000 anos atrás. Não se constranja, nem se sinta aborrecido por isso. Mas eu quero perguntar nessa noite, quantos discípulos, seguidores de Jesus de fato nós temos aqui hoje? Quantos nós temos? Então eu vejo que alguns ainda não são. Então, para você especialmente, que já é um seguidor de Jesus, eu quero relembrar com você as palavras que ele disse há 2000 anos atrás aos seus seguidores, aos seus discípulos. E se hoje somos seguidores, somos discípulos dele, então essas palavras são ditas a mim e a você nesta noite. Abra sua Bíblia e vamos juntos para o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Hoje nós faremos algumas leituras sequenciais de textos maiores do que costumamos geralmente fazer nos sermões ou ministrações da noite. Mateus capítulo 24, iremos ler alguns versículos. Quem encontrou, diga amém. Acompanhe então, essas palavras foram ditas por Jesus há 2000 anos atrás, aos seus discípulos, aos seus seguidores. Se você é discípulo, se você é seguidor dele, então elas são ditas para você, para mim, para nós nessa noite. Jesus saía do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele, para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele.
Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinal, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos ainda juntos para Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. A partir do verso 1. Essas palavras do Senhor Jesus são repetidas aqui. E desta forma, isso facilitará, tornará mais fácil para que elas sejam relembradas e novamente gravadas em nossos corações. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações.
sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Verso 12. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ainda relembrar suas palavras ditas a nós. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 5. Lucas 21, a partir do versículo 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus, mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por seus pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Verso 28. A redenção de vocês, quem pode dizer amém? Porque estará próxima a redenção de vocês. O apóstolo Paulo, também cheio do Espírito Santo, profetizou a respeito dos tempos que nós estamos vivendo, dos dias que nós estamos vivendo.
das circunstâncias que estão acontecendo todos os dias. Ele também profetizou, e nós precisamos relembrar disso. Em sua segunda carta ao jovem Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, ele disse: saibam disto. Eu queria que a igreja lesse comigo, vamos juntos, para ficar mais bonito, bem forte, em nome do Senhor. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Saibam disto, nos últimos dias, volte ao versículo 3, por favor. Sem amor, por quem? Sem amor pela família. Todos nós, através das mídias sociais, tomamos conhecimento daquela situação terrível, daquele ato de crueldade que aconteceu lá em Goiás e se repetiu em alguns outros lugares da nossa nação. Jamais algum de nós aqui iremos poder descrever ou dizer que entendemos ou medir a dor no coração daqueles pais que perderam seus filhinhos daquela forma. A menos que Deus nos livre, passemos pela mesma situação. Mas alguém que age daquela forma, em qualquer lugar desse mundo, está possuído pelo demônio, por Satanás, sem nenhum amor pela família. Agora, está escrito na Bíblia, há 2000 anos atrás, já fora nos dito, que nesses tempos, essas coisas iriam acontecer. Que Deus, através do seu Espírito maravilhoso, do seu amor infinito, das suas misericórdias eternas, conforte e console o coração de todos aqueles pais. Agora, meus amados irmãos, e a todo o povo de Deus nessa nação, se nós entrarmos em desespero, em pânico diante dessas coisas, onde as pessoas desse mundo que precisam de uma palavra de conforto e de consolo irão encontrar? Se aqueles que devem levar essa palavra de conforto e consolo, de esperança, também estão em pânico? Sem amor pela família, cruéis, inimigos do bem. Saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Saibam disto, nós temos que saber disto. O profeta está dizendo: saibam disto, nós temos que saber disto. O que mais o Senhor Jesus disse aos seus discípulos? Em João 16:33, as palavras dele foram estas:
Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim vocês tenham paz. Não é no mundo, mas nele. Em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão o quê? Aflições. Meus amados irmãos, Jesus foi claro em dizer que nesse mundo você e eu não teríamos sombra e água fresca, não. Ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Contudo, mas, no entanto, todavia, porém, o que nós devemos ter? O que nós devemos ter, irmãos? Por quê? Por quê? Porque o Senhor venceu o mundo por nós. Porque Ele venceu o mundo. Aí você pode até tentar contra-argumentar e dizer: pastor, é porque o senhor não sabe, pastor. Você não sabe da minha realidade, pastor. Eu, como crente, como cristão, eu estou sendo perseguido, pastor. Eu estou sendo injuriado por pessoas que não temem a Deus. Lá na minha escola, lá na faculdade onde eu estou estudando, lá na universidade, lá no trabalho, eu estou sendo injuriado, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo criticado, pastor. Pastor, o que eu devo fazer numa situação dessa? O que eu devo fazer diante disso, pastor? Eu não vou responder não, porque já está respondido. O Senhor Jesus respondeu, e eu vou então apenas citar a resposta de Jesus. O que você deve fazer, o que eu devo fazer, o que nós devemos fazer. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Para você que está sendo perseguido, injuriado, que está sendo criticado pelo fato de ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, o que você deve fazer? Jesus responde: bem-aventurados, felizes serão vocês. Quando o quê? Quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, o que vocês devem fazer? O que devemos fazer? Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós não somos mais bonitos do que o Senhor Jesus, não somos mais bonitos e nem mais cheirosos do que o Senhor Jesus. Nós não somos longe de sermos melhores do que os profetas, do que os apóstolos. Se eles foram perseguidos a ponto de serem trucidados, será que nós seríamos poupados? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, certa vez disse: a igreja está em perigo, não quando ela está sendo perseguida, odiada pelo mundo, mas quando ela está sendo aplaudida por ele. Agora deixa eu dizer uma coisa, abrir um parênteses aqui bem grande. Infelizmente tem muitos crentes que estão lá na escola, lá na faculdade, na universidade, lá no trabalho, e eles estão sendo perseguidos lá, eles estão sendo criticados lá, não é por causa do nome do Senhor Jesus não,
Não é por causa da fé que eles dizem professar, não. Não é porque estão imitando a Cristo lá, não. É porque eles estão se parecendo com o diabo lá. É porque eles estão se parecendo com o Satanás lá. São insuportáveis. Os professores não suportam eles. São chatos pra dedéu. Bagunçam na sala de aula. São os piores alunos. Não honram, não respeitam a autoridade, professor. Então, vão ser criticados mesmo. Mas não é por causa do nome de Cristo, não. É por causa do mau testemunho. São metidos. São chatos mesmo. O apóstolo Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 19, ele diz: porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Verso 21, pois para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Cristo sofreu no meu lugar, Ele sofreu no seu lugar, deixando-nos o exemplo para que sigamos os seus passos. Sombra e água fresca, irmão Henrique e Bruno, só lá na glória, lá no céu, para aqueles que estarão lá. Aqui, então, meus amados, não existe nada novo debaixo do céu. Não existe. Ah, isso aqui é algo assustador. Já aconteceu. Ou no mínimo foi profetizado. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para todos nós. Nós relembramos parte do sermão profético proferido pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, aos seus seguidores. Nós lemos em 3 livros diferentes o mesmo sermão. Só que infelizmente muitos de nós relembramos essas palavras, mas parece que lá no fundo nós não acreditamos que essas coisas vão acontecer. Parece que nós não acreditamos que haverá uma perseguição universal ao povo de Deus, que haverá situações de fome extrema que vai acontecer nesse mundo. Parece que nós não acreditamos que chacinas e outras coisas terríveis irão acontecer. Lá no fundo parece que nós temos aquele romantismo de que as coisas nesse mundo vão se organizar e elas vão ficar bonitinhas. Jesus disse: esse mundo jaz no maligno e ele irá de mal a pior. O destino desse mundo, ele está reservado às chamas, ao fogo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Aí eu vejo assim, quando acontece algum acontecimento que impacta a nação ou o mundo, aí pronto, os irmãos, muitos ficam desesperados, e aí enche o grupo com um monte de coisa. Os grupos de WhatsApp dos ministérios, e por aí vai. Meus irmãos, eu não queria estar usando o tempo mais para isso, mas se faz necessário, eu preciso orientá-los como pastor, como alguém responsável por este rebanho. Tenha discernimento, tenha sabedoria. Nem tudo que se compartilha na internet é verdade. Na verdade, eu não sei nem se 10% do que é compartilhado ali é verdade.
Aí quando tem um acontecimento desse, tem uns filhos do maligno que pegam e espalham um monte de vídeo que não tem nada a ver com aquele acontecimento. Às vezes é algo que aconteceu antes de Jesus Cristo. E aí nós, mal informados ou descuidados, pegamos e jogamos nos grupos da igreja, no grupo da família. Olha, quando acontecer essas coisas, e outras virão, infelizmente virão, não coloque imagens de pessoas dilaceradas, pessoas despedaçadas. Não coloque nos grupos dos ministérios da igreja. Pastor, qual o problema? Escute, preste atenção. A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso irmão, o nosso próximo, como a nós mesmos. Então preste atenção. Se sua mãe estivesse atravessando uma crise de ansiedade ou lutando contra uma depressão profunda, você pegaria a imagem de uma pessoa que foi brutalmente assassinada ou acidentada, se despedaçou toda, você pegaria a imagem e mostraria para a sua mãe que está passando por uma crise de ansiedade, lutando contra uma depressão profunda, você faria isso? Pois nesses grupos de WhatsApp, dos ministérios da igreja, nós temos irmãos e irmãs que estão lutando contra essas crises. E você, eu não sei o que está na sua cabeça quando você posta lá pensando, não, eu vou mostrar para impactar. Você não sabe o tamanho do mal que você faz para esses irmãos e para essas irmãs, que são seus irmãos, são suas irmãs. O profeta Jeremias, diante do caos, ele disse, eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Anuncie o fato que aconteceu apenas, e peça a oração, mas não coloque fotos e nem vídeos. Desta forma, você estará prestando um desserviço espiritual. E você foi chamado para edificar o corpo de Cristo, juntamente com a liderança. Tem pessoas que, lamentavelmente, parece que tem prazer em dar notícia ruim. Se alimenta disso. Pastor, por que Jesus nos disse todas essas palavras proferidas nesses sermões? Qual foi o motivo? Qual foi a razão dele falar tudo isso? Você sabe? Ele mesmo respondeu. Em Marcos capítulo 13, verso 23. Vamos ler juntos? Por isso, por que ele nos disse tudo isso nesses sermões? Para ficarmos atentos. Para ficarmos atentos. E por que mais, pastor? João 13, 19. Vamos ler também juntos. Vamos lá. 1, 2, 3, já. Estou lhe dizendo. Por que mais ele disse tudo isso? Para que quando acontecer tudo o que ele disse em profecia, você, eu, todos nós, venhamos crer que Jesus é o eu sou. Pastor, mas o que isso significa?
Essa expressão, eu sou, foi a resposta que o Deus Todo-Poderoso deu para Moisés, quando ele estava lá no deserto, diante da sarça ardente. E Deus o envia então a missão de libertar o seu povo. Moisés pergunta então: Senhor, quando eu chegar lá e eles me perguntarem quem foi que me enviou, o que é que eu devo dizer para eles? Moisés, diga que o eu sou enviou você. Especificamente nessa passagem, João 13:19, quando Jesus diz: para que vocês creiam que eu sou, a expressão na língua grega eu sou é ego eimi. Eu sou aquele que se assenta no alto e sublime trono. Eu sou aquele que controla os céus e a terra. Eu sou aquele que tem todo o universo na palma de minha mão. Eu sou aquele que está no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Eu sou aquele que sempre esteve, que está e sempre estará no controle de todas as coisas, não importa o que aconteça. Se houver uma peste que atinja toda a humanidade, se houver uma praga, uma pandemia que atinja toda a humanidade, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada bebê nesse mundo, Ele diz: para que vocês creiam que eu sou, Ele ainda assim continuará no controle de todas as coisas. Mas será que nós cremos nisso? Por que esse nosso desespero? Por que esse nosso pânico? Será que nós cremos? Temos que dizer: Senhor, tem piedade, tem misericórdia de nós. Pastor, e como que nós devemos então agir diante de tudo isso? Para concluirmos realmente, Hebreus capítulo 10, versos 35 ao 39. Pastor, como devo agir? Como? Diante de tudo isso, palavras do Senhor para você e para mim. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Verso 39, vamos juntos, igreja, em nome do Senhor. Mas somos da fé para a preservação da alma. Somos da fé para a preservação da nossa alma. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não entre em pânico. Tudo já foi profetizado. Ó, pastor, caiu um pedaço da lua, um asteroide. Foi profetizado. Agora, nessa noite, eu quero desafiar toda a igreja. Qual deve ser realmente a nossa postura diante de tudo isso? Irmã Diara, irmã Sara, por favor, vocês podem trazer o... Nossos diáconos que estão aqui, eu vou precisar da ajuda de vocês agora.